E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Giro da Semana direto do canal oficial da TradeStars. E antes de dar esse start para tudo o que vai ser foco ao longo dessa semana, que pode trazer diversas oportunidades, eu peço para você que deixe o seu like e considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E vamos nessa para você entender um pouco mais. Na semana passada nós tivemos algumas coisas importantes e que ainda podem afetar o humor do mercado. Eu vou começar meu dia como eu sempre faço, direto do moneyNowNews.com.br, inclusive o link está aqui na descrição, para atualizar vocês de tudo que aconteceu ao longo da última semana e por que isso impacta nossa atual semana. Então, estou aqui no Money Now News, nós temos algumas principais matérias que mostram para a gente o impacto de notícias, dados econômicos que foram divulgados. E realmente, na semana passada, tivemos decisão de taxa de juros e também um desenrolar bem positivo da parte de negociação entre Estados Unidos e China em relação às tarifas. Vale lembrar, né, a semana passada como um todo foi bem relevante no cenário de taxa de juros. Tivemos quatro economias diferentes decidindo juros naquela semana. Tivemos, né, a decisão do Banco Central americano, decisão dos Estados Unidos, tivemos decisão de taxa de juros do Japão, da zona do euro e também decisão de juros do Canadá. Então foi uma semana relativamente agitada quando falamos de juros ao redor do mundo. Então a gente já percebe aqui algumas notícias falando sobre o tom otimista do Banco Central Europeu, mas o que realmente está no palco de tudo isso? A semana passada, se eu tivesse que pontuar os pontos mais importantes e que podem sim trazer um certo otimismo para essa semana, é em relação à decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e principalmente ao acordo comercial, na verdade, essa trégua tarifária, de certa forma, a negociação que o Trump fez a sua ida recente lá para a China, tá? Aqui nós temos um pouco da notícia, né? Fed corta os juros em 0,25 ponto percentual, mesmo em meio ao apagão de dados. Nós não tivemos divulgação dos principais dados do mercado de trabalho americano e ainda assim, com algumas outras métricas, foi possível chegar a essa conclusão de realmente mais um corte de 0,25. A maior dúvida desses dados públicos, né, que todos nós deveríamos ter o acesso, é que ele é importante para a tomada de decisão do Banco Central americano. E em relação à próxima taxa de juros do mês de dezembro, nós tivemos um pouco de contratempo ali, inclusive no discurso. Na matéria que nós vimos aqui direto no CNBC, já tem aqui, ó, falando um pouco sobre a divergência de opiniões entre os diferentes membros do FONC, aqueles que são os que podem votar pela decisão de juros lá nos Estados Unidos. Então aqui, ó, nas discussões do comitê nessa reunião, houve opiniões fortemente diferentes sobre como proceder em dezembro. Para você entender um pouco o efeito disso, nós tivemos um dólar mais forte ao longo ali da última semana, principalmente a partir da quarta-feira, justamente porque o mercado ficou um pouco receoso, né? Algo que estava com a probabilidade muito mais alta de acontecer, que era o corte de 0,25, trouxe um pouco de dúvida, né? Se você abre, inclusive, o site lá do CME, né, que mostra a probabilidade do corte de juros, aqui nós temos a probabilidade relativamente alta ainda de que o corte de juros aconteça, com 69%, mas olhando o histórico, por exemplo, uma semana atrás, nós estamos falando de 91% de probabilidade. Esse percentual de queda que nós tivemos da probabilidade impactou sim o sentimento de alguns investidores sobre essas opiniões divergentes que os membros do FONC estão tendo sobre a decisão de dezembro. Apesar disso, ele ainda deu uma acalmada, de certa forma, no mercado, só que não foi o suficiente ao longo dos últimos dias. Aqui, ó, uma redução adicional na taxa, né, de política na reunião de dezembro não é uma conclusão precipitada. Então, ele tentou dar uma contornada nesse discurso da divergência entre os membros, comentando que não é uma decisão precipitada, né? Então, ele deixou esse meio termo. Com certeza, provavelmente, né, o mercado teria reagido muito pior se não tivesse tido esse posicionamento, mas isso ainda levanta dúvidas e é por isso que nós temos um começo de semana muito tranquilo, né? Vamos avançar um pouquinho para os gráficos antes de falar o que é o palco central ao longo dessa semana. Então aqui estou com o gráfico do ouro aberto direto na nossa tela. Podemos perceber que ele deu a continuidade ao longo da última semana à sua grande correção, que na semana retrasada começou ali nos 4.373, né, como ponto máximo e chegou ao ponto mínimo de US$ 4.000 aproximadamente, corrigindo 8,4%. Essa semana anterior, né, marcada principalmente pela decisão de taxa de juros dos Estados Unidos e também a reunião do Trump lá na China para negociar essas tarifas,
marcou também uma correção até que ampla para o ouro, chegando a cair até mesmo 4,7%. O fechamento da semana acabou sendo com uma desvalorização de aproximadamente 2%, e o início dessa atual semana mostra para a gente o momento que nós estamos de até bastante calmaria. Tivemos um gap de baixa no ouro na sua abertura mais recente, mostrando um mercado levemente mais fraco, né, no quesito proteção, e de forma muito diferente você já percebe como começaram os índices para o lado positivo. O índice S&P 500, né, com uma alta de 0,3%, o índice Nasdaq, que é um bom sensor ali para a gente dentro do mercado de otimismo, né, ativos de risco mais fortes, como ações de tecnologia, e o índice Nasdaq subindo 0,4%, provavelmente já chegou ali à marca de 0,5% de alta. Apesar desse otimismo com os principais índices de mercado e o acompanhamento correlato que o mercado cripto tem, hoje está tudo andando oposto. O mercado cripto, com Bitcoin caindo 1,3%, Ethereum caindo 2,8%, e os outros principais criptoativos alternativos próximo da faixa de 3% de queda. Então nós temos um pouco de rotação aí do mercado, né? Um início de semana mais fraco para as criptomoedas, mas ainda muito cedo, até mesmo o índice dólar lá está pairando 0 a 0, então o efeito prático no mercado de câmbio ainda não foi visto. Tá? Todo esse começo de otimismo que nós temos para principalmente as ações está ligado a todo o cenário que nós tivemos na semana anterior da decisão de taxa de juros e o otimismo causado pela negociação Estados Unidos e China. Eu faço questão de voltar aqui direto no calendário econômico, lá no Money Now News, para mostrar para você o que realmente nós tivemos, né? Ao longo, inclusive, da última semana, aquele tom do Powell de comentar para a gente ali que justamente os membros do FONC, que são votantes para a decisão de taxa de juros, eles estarem um pouco mais divididos, com opiniões divergentes, foi o que levou o mercado a essa nossa retração do dólar, né? O dólar um pouco mais forte, beleza? Inclusive, a probabilidade, né, do corte da taxa de juros, pairando lá os seus 69%, mostra e justifica um pouco do dólar forte da semana anterior. Para essa atual semana, temos dados econômicos que são importantes, afinal, a decisão de taxa de juros passada, ela aconteceu com um apagão de dados e que, de certa forma, traz dúvidas sobre a solidez do mercado de trabalho, que é a principal preocupação do Fed, tá? Nessa segunda-feira, dia 3, onde nós estamos iniciando o giro da semana, temos feriado lá no Japão, né? Então nós temos o início do mercado asiático um pouco mais tranquilo. E já na segunda-feira temos alguns PMIs dos principais países europeus e também PMI industrial dos Estados Unidos. Lembrando que PMI é divulgado por agência privada, beleza? Então ele estará disponível para a gente nessa segunda-feira. Eu sempre falo que semana com início de PMI é muito bom porque traz um pouco mais de impacto para nossa segunda. Não menos importante, um discurso de governador do Fed, vai ser interessante, a governadora, inclusive. Terça-feira, dia 4, à meia-noite e meia, logo que vira segunda para terça, temos decisão de taxa de juros da Austrália, sendo esperado uma manutenção dos juros. Vamos lá, descendo um pouco mais. O que mais que nós temos para esse dia? Fechou o nosso dia. Então, realmente, terça-feira, o ponto mais importante, decisão de juros da Austrália. Quarta-feira, temos mais alguns PMIs dos principais países europeus. Seguindo aqui, temos também variação de empregos privados ADP, que está programado como um dado automático, de processamento automático. Se for divulgado, vai ser bem relevante, pelo menos é um dos dados que nos ajudam um pouco com a perspectiva do mercado de trabalho. Temos PMI de não manufatura também sendo divulgado, serviços e estoques de petróleo ali meio-dia e meio, beleza? Não menos importante também, né, falando aqui do Brasil, temos decisão de juros, né, pelo Banco Central Brasileiro aqui, a taxa de juros Selic. Essa daqui tem sido um tanto quanto polêmica aqui no Brasil pela continuidade na subida de juros, mesmo após a mudança do presidente do Banco Central. Isso mostra que eles estão com uma política realmente bem rígida para poder sustentar todo o cenário da política fiscal, que de certa forma está sendo bem inconsequente aqui no nosso país, beleza? Quinta-feira, dia 6, o que nós temos aqui? Vamos lá, para essa quinta-feira, temos na parte da madrugada, né, nenhum dado tão relevante, porém, início da manhã aqui do Brasil às 9 horas, decisão de juros do Reino Unido. Vai ser interessante aqui pelo Banco Central de Londres. Vamos lá, descendo um pouquinho mais.
Aqui, balanço patrimonial do Fed e membro do Fed discursando ao final do dia. Sexta-feira, dia 7, para concluir a nossa semana, como não está sendo esperado ainda, não temos a divulgação do payroll dos Estados Unidos como seria numa primeira sexta-feira do mês. Tranquilo? Esses são os tópicos mais relevantes que nós temos ao longo da semana. Uma continuidade do otimismo provocado pela relação Estados Unidos-China, porém, alguns ativos ainda seguem um pouco mais consolidados, podendo ser até mesmo esse tom de cautela do Powell para a próxima decisão de juros, tá? Essa divergência de opiniões dentro do comitê, né, os membros que compõem o FONC, e ainda assim, né, a gente segue com uma probabilidade muito alta de que aconteça o corte de juros, mas tratando-se do mercado financeiro, temos cautela por parte de alguns investidores, beleza? Então, espero que isso tenha ajudado a pontuar para você esse início de semana um pouco mais otimista para os índices, um pouco mais cauteloso para a parte do mercado de câmbio que não se movimentou ainda e o próprio mercado cripto. E, obviamente, né, aguardar um desenvolvimento dos principais pares com o desenrolar da relação Estados Unidos e China, que a todo momento está sendo comentada em outros portais, né? Todos os aditivos que estão sendo feitos ao longo aí dessa negociação, beleza? Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, considere se inscrever e para mais atualizações em tempo real, vou deixar meu Instagram aqui abaixo, basta seguir. Nos vemos por lá.